tinha um lugar que manava leite e mel. Moisés aqui mandou os espias para visualizar, repita comigo assim, visualizar a terra. Diga, eles foram e visualizaram que existia a terra, que a terra era boa, que manava leite e mel, e que os frutos eram verdadeiros. E eles vêm trazendo relatórios de como era a terra. No versículo 27, preste atenção, e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra, a qual você nos enviou, onde há leite e mel, com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Anak. Os amalequitas vivem no Negueb. Os hetitas e os jebuseus e os amorreus vivem nas regiões ou na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb, diga Caleb, fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra. É certo, diga, é certo que o quê? Venceremos. Presta atenção aqui, que aqui nós vamos pular para a nova matéria. Até então, a terra era uma promessa. Ninguém tinha ainda visualizado essa terra. Aqui essa terra deixa de ser uma promessa e passa a ser agora uma realidade. Porque até então, eu quero que você entenda, até então, muitas vezes, nós estamos no campo da imaginação, daquilo que Deus falou. Agora se torna uma realidade. Eles disseram: nós entramos na terra. A terra existe. A terra realmente mana leite e mel. Está aqui o fruto da terra. Mas tem um problema. Dentro dessa terra, tem pessoas, habitantes que moram ali. E esses habitantes, eles são poderosos, numerosos. Tem gigante lá morando nessa terra. Mas, porém, a terra ao qual eles estão dizendo que tem habitante, pertence a eles. E aqui tem um X da questão. Porque tem muita coisa que nos pertence que está ocupado por outras pessoas. Tem coisas que Deus nos prometeu que nós ainda não estamos vivendo, mas tem gente já vivendo aquilo lá. E nem é deles. Você já parou para pensar que tem muitas pessoas que nem servem a Deus e está ocupando, se deliciando do mel que era para ser seu? Porque existe uma promessa. Você já se parou para se perguntar? Talvez você até já fez os mesmos questionamentos que Asaf, no Salmo 73. Que ele passa o olho e fala: não é justo. Os ímpios estão aí, e nada acontece com eles. Eles estão comendo, bebendo. Mas é algo que pertence, a promessa pertence ao povo de Deus. Você já ouviu falar na Bíblia que o reino de Deus é ganho por força? Sim ou não?
Nos foi ensinado, no passado, a esperar em Deus sem fazer absolutamente nada. Nós precisamos nos posicionar com um espírito diferente. A terra é nossa, subamos. Ele disse aqui, ó, subamos e tomamos o quê? Posse. O que é isso? Convicção. Eu vou tomar posse daquilo que me pertence, daquilo que é meu. Subamos e tomamos posse, nem que seja preciso lutar, nem que seja preciso fazer o que for necessário. Eu vou tomar posse, eu vou subir e nós vamos tomar posse, porque há uma promessa, é certo que venceremos. Da onde que vem essa certeza? É aqui que eu quero falar com você. Caleb tinha uma certeza que os outros não tinham. Ele tinha uma certeza. Caleb também viu, repita comigo, Caleb era um dos espias. Diga, Caleb também viu o gigante. Caleb também viu os moradores lá. Caleb viu as cidades fortificadas. Mas o que esse homem tinha que os outros não tinham? Quem quer saber? Você quer saber? A Bíblia explica. A Bíblia vai explicar o que ele tinha que os outros não tinham. Abra a sua Bíblia comigo. E agora nós começamos a nova lição. Abra a sua Bíblia comigo em Números capítulo 14, versículo 23. Preste atenção aqui, ó. Não dorme não, fica ligado. Porque nós vamos vencer, nós somos vencedores, amém? Olha para o teu irmão e fala assim: quando você retrocede, recua daquilo que Deus te deu e prometeu, Deus se sente desprezado. Deixa eu te fazer uma pergunta, olha para cá. Quando alguém te dá alguma coisa, e você percebe que aquela coisa que aquela pessoa te deu, a pessoa desprezou ou achou difícil demais para possuir, é desprezo ou não é? Está te desprezando? Quando você sente que você está sendo desprezado, qual que é o sentimento que você tem no teu coração? Não dou mais nada para ele. Ok? Está entendendo isso? Essa aqui é um diálogo de Deus agora com Moisés. Agora o que Deus vai falar de Caleb? Versículo 24. Para aqueles eu não dou nada, mas como o meu servo Caleb tem o quê? Outro espírito, e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes habitarão. O que Caleb tem de diferente dos outros? Repita comigo: um espírito diferente. Os outros têm um espírito de perdedores, Caleb tem um espírito de vencedor. Porque o meu servo Caleb tem um espírito diferente. Ele vai entrar na terra a qual ele espiou, e a geração dele vai entrar também. O espírito de um vencedor é aquele que não enxerga dificuldade para possuir aquilo que já é dele por direito. Caleb tem um espírito diferente. Olha para o teu irmão e pergunte para ele: o teu espírito é de vencedor ou de perdedor? Porque tem gente que tem espírito de perdedor. Tudo difícil,
tudo é complicado, tudo eu não consigo. Aí eu estou cansado de lutar. Não, porque eu estou cansado de orar. Não, porque eu estou cansado de buscar. Não, porque eu estou cansado. O espírito de perdedor é aqueles que retrocede e recua. Estão vivos aí? Um espírito diferente. Da onde que vem esse espírito? Do próprio Deus, que entroniza esse espírito dentro de nós. É o espírito de Deus. A Bíblia vai dizer que nós recebemos espírito de covardia ou de valentia? De covardia ou de valentia? De valentia. Então, se você está se acovardando mediante aquilo que a promessa de Deus te garante que é seu, o espírito de valentia não habita em você, que é o espírito de Deus. Estão entendendo isso? Por que que Caleb teve essa notícia? Porque Deus disse: eu vi um espírito diferente no meu servo. É isso que Deus espera de nós, irmãos. É isso que Deus requer de nós, um espírito diferente dos demais. Enquanto está todo mundo com medo, retrocedendo, você tem um espírito de avanço, você tem um espírito de valentia, você tem um espírito da fé dentro de você, que você vai avançar e possuir, porque você crê na promessa de Deus, e aquilo que Deus promete, Deus faz. É esse espírito que você precisa nutrir dentro de você. Quem tem um espírito diferente, ele olha para a dificuldade e fala: eu vou vencer. Quem tem um espírito diferente e olha para a porta fechada e diz: vai se abrir. Quem tem um espírito diferente, tem ações diferentes. Está todo mundo dizendo: a terra existe, o mel existe, a fruta existe, mas nós não podemos ir. Mas Caleb tem um espírito diferente. Enquanto todo mundo está vendo dificuldade, Caleb está olhando para a promessa. Por que que ele vai ter? Porque ele tem um espírito diferente. Foi achado nele um espírito diferente. Isso vai fazer você entrar e possuir aquilo que é seu. Por quê? A Bíblia diz que esta luta não é vossa, essa luta é minha, diz o Senhor dos Exércitos. Não é você que luta, mas Deus quer te ver de pé. Por isso que a Bíblia diz assim, ó: ponha-te de pé, e aí então eu falarei com você. Deus não quer falar com gente caído, derrotado. A gente precisa entender isso. A gente precisa ter essa mentalidade. Não tem dificuldade naquilo que Deus prometeu. Porque a Bíblia diz: se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Eu não vou morrer. Eu vou avançar e eu vou possuir, porque Deus tem me dado a força para isso. Deus não quer ver a gente se acovardar. Diga: uma mente de um vencedor. Você vê que Caleb tem uma mente de um vencedor. O que produz isso nele é o espírito diferente que ele carrega, que é o Espírito de Deus. Abra a tua Bíblia comigo, em Romanos capítulo 5, versículo 1. Eu tenho 5 versículos para ler com você, para estudar. Nós vamos estudar a Bíblia. Porque a Bíblia, somente pela Bíblia, você pode chegar e possuir os seus objetivos. Tem que aprender. Preste atenção aqui. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 2: por meio de quem obtivemos acesso, diga acesso, pela fé, a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Versículo 3: não só isso, mas também nos gloriamos na onde? Diga assim: um vencedor que tem um espírito diferente, até nas tribulações ele se gloria.
Ele não desiste. Olha, preste atenção nisso aqui que é sério. Nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz o quê? Diga, um vencedor, quanto mais tribulação, mais ele persevera. Quanto mais oprime ele, mais ele avança. Quanto mais tenta parar ele, mais ele caminha. É um espírito diferente. No versículo de número 4, a Bíblia diz: a perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, quem é a minha esperança? Jesus vai decepcionar você? O que Ele prometeu, Ele vai cumprir? Então o que te faz você desistir? Por que você desiste? Repita comigo assim: só Ele pode me salvar, pode me ajudar. Diga, Ele é a minha esperança. Aí Ele venceu? Sim ou não? Então se Ele venceu, por que você desiste? Vai vir a tribulação, vai vir a dificuldade, vai vir o problema. Mas Ele é a minha esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Por meio de quem? Do Espírito que Ele... Então esse Espírito que foi derramado, que está dentro de nós, é o Espírito que vai fazer a diferença. O vencedor tem um espírito diferente. Você viu que nós tivemos uma conquista? Ah, nós vamos passar por tribulação? Vai. Nós vamos passar por opressão? Vai. Nós vamos passar por que tiver que passar, mas nós não vamos desistir. Porque há um espírito dentro de nós. Nós temos um espírito de vencedor. Você crê nisso? Diga, eu tenho um espírito de vencedor. Por isso eu decido avançar. Agora quando aperta, tem gente que quando aperta, ele cresce. Tem gente que quando aperta, ele desaparece. Você está entendendo ou não? Por que que Deus olha lá e fala, ninguém vai entrar, só o Caleb, porque achei nele um espírito diferente. Ele viu as mesmas coisas. Olha a diferença de um vencedor e de um perdedor. Os dois veem a mesma coisa. Estão vivendo dentro da mesma dificuldade. Qual que é a diferença? A mesma oportunidade que tem para um, tem para o outro. As mesmas dificuldades que tem para um, vai ter para o outro também. Mas qual que é a diferença? Nós somos selados com esse Espírito aqui, ó. Por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Esse é o Espírito de Deus. Espírito de vencedor. Amém, irmãos? Espírito de vencedor. É o Espírito Santo. E quando Deus olha para nós e vê que nós temos esse Espírito da parte dele, um Espírito diferente, o Espírito Santo nos dá um ânimo diferente. Estão aí? Aí Deus olha e fala assim, eu posso confiar. Esse aí eu posso deixar entrar. Esse aí eu posso confiar nele, porque ele não vai desistir. Ele vai avançar. Esse espírito diferente precisa ser nutrido dentro de nós. Você está vendo dificuldade? Estou. Você está vendo lá o muro, a porta fechada? Estou. Então, e daí? Se Deus falou para mim que eu vou passar por aquela porta, Ele vai abrir. Se Deus falou para mim que aquela terra vai ser minha, ela vai ser minha. Ah, mas eu não tenho dinheiro, não interessa, Deus falou. Deus é dono de tudo. Deus falou. Se Deus falou que eu vou ser feliz, é aqui, é aqui. Se Deus falou para mim, eu preciso nutrir isso dentro do meu pensamento, dentro do meu coração. Eu tenho um espírito diferente. Vai ter tribulação? Vai. Vai ter perseguição? Vai. Estão entendendo isso? Vai ter ou não?
Vai. Vai ser fácil? Não, quem falou que foi fácil? Quem é que prometeu facilidade, irmãos? Ó, você não vai achar facilidade aqui de Gênesis e Apocalipse, você não vai achar facilidade. Você vai achar Jesus falando assim, vocês serão perseguidos por causa do meu nome. E você vai achar aqui, dizendo aqui, ó, vocês serão presos por causa de mim. Alguns até vão morrer por causa do meu nome. Mas você vai achar escrito aqui, ó, aquele que está comigo, mesmo que morra não verá morte. Você está entendendo isso? Então eu preciso olhar para as promessas e viver as promessas. Não interessa o que as pessoas ou o mundo está dizendo. Deus falou que eu vou possuir. E eu não vou parar até que as promessas se cumprem na minha vida. Eu vou continuar. Ah, mas tem gente que não pode ver um mar fechando que ele já pensa. E agora? E agora? Lembra que diante do mar, presta atenção. Moisés vai falar com Deus. Diga assim, Moisés foi orar a Deus. Qual foi a resposta de Deus? Quem que lembra? Lembra ou não? Bom de Bíblia. Sabe o que Deus falou? Por que você está clamando a mim, Moisés? Marcha? Diga a esse povo para marchar. Foi isso ou não foi? Por que você está? Olha para o teu irmão e fala assim, tem muitas coisas na sua vida que não precisa mais de oração, precisa de atitude. Porque tem gente que está orando há muitos anos por uma coisa só. Deus já disse, eu te abençoo, eu te abençoo. Sabe o que a palavra de Deus diz para nós? Vocês têm o meu sim e o amém. Tem coisa que não precisa orar mais não, irmão. Precisa de atitude. Entendeu ou não? Tem coisa que não precisa mais orar. Deus falou para Moisés, por que você está falando comigo, Moisés? Marcha. Fala que esse povo marchar. Atitude de um vencedor. Um vencedor, ele não para diante dos obstáculos. Se Deus me trouxe até a margem desse rio, alguma coisa vai acontecer. O inimigo está aqui, o rio está aqui, não tem mais caminho, alguma coisa tem que acontecer, porque Deus não mente. Deus não fez tantas coisas já pela sua vida, sim ou não? Por que Ele não vai continuar fazendo? Não foi Ele que mandou? Se é Ele que manda, então eu vou obedecer. Eu preciso obedecer. Preste atenção em 2 Coríntios capítulo 12, verso 7. Preste atenção numa coisa aqui. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Isso aqui é para os crentes dodói. Vamos lá. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne. Presta atenção. Um mensageiro de Satanás. Para o quê? Atormentar. Aqui o apóstolo Paulo está abrindo o coração para Deus. Ele está numa oração. Diga assim, Paulo está sendo atormentado. Diga atormentado. Quem aqui já foi atormentado? Quando vem essa atormentação do diabo, do Satanás, qual que é a primeira motivação do nosso coração? Bora, gente. Desistir, parar. Eu já orei. Eu estou orando, eu já jejuei, eu já consagrei, eu já orei e nada resolve, parece que Deus está em silêncio. Olha aqui, presta atenção, versículo 8. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas Ele me disse, a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto,
eu me gloriarei ainda mais, alegremente, em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo, o quê? Repouse em mim. Quem está entendendo? Diga assim, ó, nem a atormentação de Satanás vai me fazer desistir. Ele orou? Orou ou não orou? Quantas vezes? 3 vezes. Qual que foi a resposta da oração? A minha graça te basta. Qual que era a motivação de qualquer outro ser humano diante dessa situação aqui? Desistir. Mas o Paulo falou assim: entendi, compreendi. Foi o que ele falou. O que ele fala? O que ele fala aqui? Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Diga, um vencedor, mesmo atormentado, ferido, machucado, cheio de dores, não desiste. O que acontece no final? A Bíblia fala que Deus não tirou o espinho, ou seja, não tirou o problema, mas no final, Paulo morre pelo propósito, e ainda diz o que? No final, combati o bom combate. Paulo conquistou o que Deus mandou ele conquistar, sim ou não? Essa atormentação parou ele? Não, porque ele tinha um espírito diferente. Repita comigo assim, ó, está doendo, está machucando, está me entristecendo, está judiando, mas eu não vou parar, porque a graça me basta. Esse é o espírito de um vencedor. Aí nós estamos aqui com um propósito. Traz aqui para mim. Nós estamos com um propósito. Estamos sim ou não? Você crê no propósito de Deus? Eu creio. Nós estamos aqui num propósito. Ó. Esse aqui é o nosso propósito. Nós vamos orar pelo nosso propósito. Colocamos aqui. Certo? Mas isso quer dizer que vai acontecer amanhã? Pode ser que sim. E pode ser que não. Mas independente se acontece amanhã, ou daqui 30 dias, ou daqui 2 dias, ou daqui 10 segundos, eu vou continuar firme na fé. Porque eu creio que o meu Deus já me deu a vitória. A vitória não acontece em primeiro lugar no mundo físico, quem sabe disso? Primeiro ela acontece no mundo espiritual. Pois a Bíblia diz que todas as bênçãos já foram liberadas no mundo espiritual, no setor celestial. Aonde que está a minha vitória? Lá. Agora, o que eu vou fazer para trazer isso à existência? É o meu posicionamento aqui. Está doendo, está difícil. Ou você acha que Caleb não viu os mesmos gigantes? Ou você acha que Caleb não viu os mesmos problemas? Ou você acha que Caleb não enxergou com os olhos dele a mesma situação que os demais enxergaram? A diferença é que ele tem um espírito diferente. Eu estou vendo a dificuldade, mas eu não paro por conta delas. Eu estou vendo o nível de dificuldade que eu vou enfrentar, mas eu não vou parar por conta dessa dificuldade. Aqui está a diferença. Quem tem um espírito vencedor, ele agarra a promessa até a última hora. Sabe o que é isso? É ficar insistindo. É ficar insistindo. É ficar insistindo. É ficar insistindo. Diga, um vencedor é resiliente. Diga, Caleb era resiliente. Paulo, resiliente. Isso é um vencedor. Vencedor. O que é uma pessoa resiliente? Olha, presta atenção. Alguém que ao passar por uma situação difícil, consegue
fazer o que fazia antes, sem perder o foco. Estão entendendo isso? Estou passando pela situação difícil, mas eu não vou perder o foco. Eu estou passando por um momento difícil, mas não vou perder o foco. Quem que é o meu foco? A Bíblia diz que o meu foco, onde que é o meu foco? Jesus. Diga, Jesus é o meu foco. Eu preciso estar lá, ó. A Bíblia diz, olhos fitos em Cristo, em Jesus. É isso que você precisa entender. Você precisa ter essa perseverança dentro de você. Um vencedor tem um espírito diferente, irmãos. É diferente. É porque hoje eu estou passando dificuldade, que isso quer dizer que eu vou passar dificuldade a vida inteira. Não é porque hoje eu estou com a despensa vazia, é porque quer dizer que a minha despensa vai ficar vazia a vida inteira. Essa não é a promessa de Deus para mim. A promessa de Deus para mim é vida e vida abundante. Mas não é porque ainda não aconteceu nesse momento que eu vou baixar a cabeça e desistir. Não, não. Eu tenho uma promessa. Deus vai fazer na minha vida. Você está entendendo ou não? Então preste atenção. Preste atenção numa coisa. Eu quero falar para você de um personagem bíblico que vai motivar você. Repita assim: Jacó. Diga, começou errado, no meio do caminho se consertou e se tornou um vencedor. Preste atenção. Olha a história de Jacó. Sai da casa do pai dele o quê? Fugitivo, fugindo. Jacó tem um encontro com Deus, diga amém. E muda a história de Jacó. Jacó agora é um outro homem. Deus deu uma promessa para Jacó, e Jacó viveu debaixo dessa promessa, e lutou por ela. E tem algo nessa história que me encanta, que me faz pensar e refletir se eu estou na fé de Jacó, se eu estou nesse nível. Pois a Bíblia vai dizer em Gênesis, capítulo 32, verso 22. Preste atenção. Porque nós vamos decolar, irmãos. Vai dar tudo certo. A Bíblia diz: naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e os seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem de Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia dominar Jacó, ei, olha para cá, aqui que eu quero parar. Você sabe que a Bíblia está falando de quem que é esse homem? Porque a tradução fala que Jacó lutou com um anjo, ok ou não? Jacó era tão perseverante no que ele queria, que ele grudou o anjo. E ele lutou. Mas não é uma luta que ele está lutando ali para matar. Não, ele está o quê? Segurando o anjo. A Bíblia vai dizer aqui, ó, preste atenção. Quando o homem viu que não podia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que o deslocou, enquanto lutava. Diga assim, ó, a noite toda, mais uma vez, a noite toda, Jacó lutou. Agora, Jacó está lutando com a perna ferida. Será que estava doendo? Vou perguntar de novo. Será que estava doendo? Você sabia que a história vai dizer que esse ferimento deixou Jacó sequelado? Os estudiosos vão dizer que Jacó, depois dessa luta,
começava a andar assim, ó, a vida toda. Não sarou. O que eu quero falar com você a respeito disso? Vai ter luta que você vai enfrentar, que vai te deixar dores eternas. E vai te deixar sequelas. Quem aqui já enfrentou lutas que até hoje sangra ainda o ferimento? Vai ter momentos na sua vida que você vai enfrentar situações que vai te machucar. Mas cansado e ferido, ele não desistiu. A Bíblia vai dizer no versículo 26, então o homem disse, deixa-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. A pergunta é, você está disposto a lutar quanto tempo for necessário, cansado ou não, ferido ou não, machucado ou não, destruído ou não, até que a bênção chegue nas suas mãos? Isso aqui é a característica de um vencedor que tem um espírito diferente. Eu vou lutar, eu vou me apegar nisso, até que eu seja abençoado. Ele, nem que seja para você lutar dia e noite para permanecer nele, mas sem a liberação da bênção você não sai. Precisa ser resiliente, focado, determinado. E temos até, o pessoal gosta de cantar, né, aquele hino, né? Jacó segurou o anjo, não é isso? E não deixou, e tem gente que não segura nada mais, irmão. Nem a palavra que ele recebe, ele segura mais no coração, imagina um anjo. Como que vai vencer? A mentalidade de um vencedor é ser resiliente, não desistir. A Bíblia diz que houve uma luta, começou à noite, o dia já está. Quando o homem vê que não tem como, Jacó não vai soltar, ele fere a coxa, a articulação de Jacó. Jacó ainda continuou segurando. Você consegue imaginar? Por quê? Você já viu um pai brincar com um filho de luta? Quem que já brincou? Quem pai aqui já brincou de luta? Eu não consigo mais brincar com meu filho, porque ele me derruba. Mas eu não solto dele. Nós cai junto. Já viu? A brincadeira de um pai e de um filho de luta, nós não nos machucamos, mas a gente fica seguro no outro. E brinca, vamos ver, quem vai derrubar? Essa foi a luta de Jacó. Aí, o pai falou assim, ele não vai me soltar. Eu vou dar uma machucadinha nele. Acontece, não acontece às vezes? Sim ou não? Machucou, mas não soltou. Resiliente. Me deixa aí, porque o dia já é chegado. Não. Eu só te deixo se você me abençoar. Eu preciso da bênção. Um vencedor não abre mão dos seus direitos.